Bom, vamos lá. A gente vai estudar aqui a prova, o assunto. Aí a gente vai fazer algumas questões da prova também que vocês fizeram, tá? E também eu vou passar algumas questões para vocês. A gente vai começar primeiro com o vetor, tá? Que eu acho mais fácil ver, que é o capítulo 2, tá? Tá. Aqui, vetor. Vetor, ele é o quê? Ele é um segmento de reta orientado. Vou pegar aqui um vetor aqui qualquer. Então, o meu vetor eu posso representar ele ou por uma letra maiúscula ou por uma letra minúscula. Mas para identificar aquele vetor, eu tenho que botar a setinha bem aqui em cima, certo? Para ser vetor, eu preciso que ele seja três coisas: módulo, direção e do nosso MDS. Módulo, módulo, direção, sentido. Às vezes o módulo ele pode dar o que? Sua intensidade. Tá? Pronto. O que é cada um? Vamos lá. O que é o módulo? O módulo nada mais é do que o seu valor. Por exemplo, 20 U. O 20 é o seu módulo, tá? Pode ser o que? 10N. O 10 é o seu módulo. Ou 36 metros por segundo. Aqui é o seu módulo, tá? Direção e sentido a gente aprende no nosso plano cartesiano ou então nos pontos cardeais. Por exemplo, desenho aqui, aqui, aqui. Pronto. Tá. Em cima temos o nosso norte, embaixo temos o nosso sul. À direita nós temos o leste, à esquerda nós temos o oeste. O que é direção? Direção, bota aqui. Direção, ele pode ser horizontal, ele pode ser vertical ou pode ser inclinado, certo? Pronto. Então aqui nós temos o seguinte: eu tenho uma direção, aí eu vou desenhar aqui nordeste, bem que assim. Tá em NE de nordeste. Aqui eu tenho a minha direção horizontal, que é deitado. Ixi. Certo? Eu tenho minha direção vertical, que é em pé. E a de amarelo, a inclinado. Só que o sentido, eu posso fazer o seguinte. Aqui, sentido. Sentido, ele pode ser horizontal, horizontal, sentido norte-sul, norte-sul. Você está no norte, você está lá no Mocambinho e você vai lá para o Conjunto Porto Alegre, por exemplo. Você tá saindo do Mocambinho, que é, e tá indo para o Porto Alegre. Então você está saindo do extremo norte indo para o extremo sul, certo? Mas eu também posso sair o quê? Eu posso sair do Conjunto Porto Alegre
ir lá pro Mocambinho, não posso não? Então isso quer dizer que o meu sentido, ou a minha direção, ele vai ter o quê? Ele vai ter dois sentidos. O sentido norte, sentido sul, e o sentido sul, sentido norte. Por exemplo, leste. Bora ver o lado leste. Eu posso sair da Morada do Sol e lá para Timon. Porque Teresina não tem oeste. Então você vai lá para Timon. Timon, certo? Você saiu da zona leste de Teresina e foi pro lado oeste de Teresina, que cruzou a ponte já é Timon, tá? E também você pode sair de Timon e lá para Morada do Sol, tá? Ponto nordeste de Teresina, acho que vai ser mais ou menos ali o São Cristóvão, por exemplo. Tá? Você sai do São Cristóvão pro centro, do centro pro São Cristóvão, tá? Isso aqui é só para vocês entenderem que cada direção tem dois sentidos, tá? Lá. Outra coisa que eu quero que vocês aprendam é que na física existe dois tipos de grandeza. Ela pode ser grandeza vetorial e grandeza escalar. Grandeza vetorial tem a pergunta chamada para onde? Pronto, vamos lá. O que é grandeza escalar? A grandeza escalar é minha altura. Ah, o professor Francisco Macedo tem 1,8 metros de altura, certo? Ah, o professor Macedo, ele tem 100 quilos, certo? Deixa eu ver o que mais. O professor Macedo anda na moto dele com uma velocidade de 50 metros por 50 quilômetros por hora, certo? Já a grandeza vetorial, a gente vai fazer o quê? Ah, o professor Francisco Macedo está empurrando a cadeira, mas está empurrando para onde? Se aparecer a palavra onde, quer dizer que é vetorial. Ele está empurrando 10 newton para o norte. A força gravitacional da Terra é uma força que aponta para o centro da Terra. 10 metros por segundo ao quadrado. Como eu falei que ela aponta, então ela aponta para onde? Para o centro da Terra, certo? Ah, o professor Francisco Macedo está numa velocidade de 50 quilômetros por hora, indo para Teresina. Quando eu falo o sentido, vocês percebem que a minha velocidade pode ser o quê? Tanto grandeza escalar como grandeza vetorial. Se no enunciado falar sobre sentido, quer dizer que minha velocidade ela é vetorial. Se na questão só falar velocidade e não falar sentido, quer dizer que ela é uma grandeza escalar. O que eu quero que você só pegue esse detalhe, viu? Se na velocidade tiver sentido, é vetorial. Se não tiver sentido, é escalar. A única questão assim sobre o vetor que ele pode pegar vocês é nesse sentido, tá bom? Tudo bem? Laura e Heloísa? Beleza. Tá. Aqui a gente vai fazer sobre somatório de força. Somar vetor. Eu tenho 4 tipos. Quando o ângulo é zero, eu tenho aqui, ó. Eu tenho um bloco
eu tenho uma força para cá, eu tenho uma força para cá, certo? Vamos supor que essa força de azul é 5 newtons e essa força de vermelha seja 8 newtons, certo? Quando as duas forças estão apontando para o mesmo sentido, quer dizer que você vai estar no ângulo zero. Quando isso acontecer, a força, deixa eu escrever mais um pouquinho do lado. A força resultante vai ser o quê? Força F1 mais força F2. Isso quer dizer que eu vou somar duas forças. Então, força F1, que eu vou botar aqui. F1, F2. Então, minha F1 é 8. Opa! 5. Minha F2, 8. Logo, a minha força resultante vai ser igual a 13. Isso nos mostra o seguinte. Em vez de escrever esses dois vetores, eu posso apagar esses dois vetores. Escrever um vetor só. Esse é minha força resultante. Igual a 13. 13. Certo? Beleza. Laura também. Beleza. Quando eu tô seguinte, quando eu tô em 180 graus, por exemplo, eu vou desenhar aqui o bloco. Vou desenhar um vetor. Vou desenhar outro vetor. Opa! Vamos supor o seguinte, esse aqui é o meu vetor F1. Esse aqui é meu F1, igual a 5. Esse aqui é meu F2, 8 newtons, certo? Quando ele está em 180 graus, quer dizer que os dois sentidos eles estão no sentido oposto, o sentido contrário. Isso quer dizer que sempre eu vou fazer o quê? Força resultante é igual F1 menos F2. Vamos lá. Eu faço o seguinte, ó. Vou dividir bem aqui a caixa aqui no meio, certo? Do meu lado direito eu vou chamar positivo, do meu lado esquerdo eu vou chamar negativo. Tá? Vamos lá. Então, força resultante é igual F1, 5, F2, 8. 5 menos 8 eu vou achar minha força resultante igual a menos 3 newton, certo? O que significa esse menos 3 newton? Não significa que a força é negativa. Significa dizer que o bloco, em vez dele andar para a parte positiva, ele vai andar para onde? Para a parte negativa. Então, ó, em vez de escrever esses dois vetores, então posso tirar esses dois vetores, certo? E desenhar ele vindo para cá, ó. Vindo para cá quanto? 3 newton, que é a minha força resultante. Tá? Lá na frente a gente vai entender o que é esse vetor negativo, viu? E por fim, quando é 90 graus. Então, tenho meio que um bloco. Eu tenho um vetor para cá. Eu tenho um vetor para cá. Quando formarem um ângulo de 90 graus, você deve lembrar do Pitágoras.
como é o Pitágoras? O cateto ao quadrado igual ou a hipotenusa ao quadrado mais a soma dos catetos ao quadrado, certo? Por exemplo, aqui eu tenho um F1, aqui eu tenho um F2. Minha hipotenusa sempre vai ser quem? Sempre vai ser o lado maior. E nesse caso vai ser minha força resultante. Então, FR ao quadrado igual F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Certo? Por exemplo, aqui é 3 Newton, aqui é 4 Newton. Vamos lá. Hipotenusa ao quadrado igual F1 3 elevado a 2 mais F2 4 elevado a 2. Então vai dar o quê? FR ao quadrado igual 3 ao quadrado, Heloísa. É quanto? 9. Laura, quanto é 4 ao quadrado? Que vai dar quanto? 16. Ótimo. Então, FR ao quadrado igual. Heloísa, quanto é 9 mais 16? Lá. Quando isso aqui está ao quadrado, quer dizer que eu posso passar ele para o outro lado, mas eu passo ele em forma de raiz, tá? Então vai ficar como? FR igual raiz de 25, Laura. Então esse meu lado aqui vai ser o quê? Tá? Creio eu que se ele cobrar, vai cobrar o quê? Como é prova de recuperação? Ângulo 0, ângulo 180. Pitágoras ele pode cobrar, mas eu acho que não vai ter muita necessidade não, viu? Bom? Lá. Temos uns pontos bem que importantes. Vou botar aqui OBS. Que é o vetor oposto. O vetor oposto nada mais é que um vetor igual, mas só que em sentido contrário. Ele vai ter o quê? Mesmo módulo, mesma direção, só que o sentido vai ser contrário. Por exemplo, aqui eu tenho o meu vetor A, ó. Vou pegar aqui até ali. Aqui eu tenho o meu vetor A, certo? Ele está inclinado, sentido para cima. E aqui eu tenho o meu vetor menos A. Menos A. Você percebe que ele tem o quê? Ele tem o mesmo módulo, certo? Ele tem o mesmo tamanho. Ele tem a mesma direção, que ele está inclinado. Só que o sentido, um aponta para cima e um aponta para baixo. O sentido é o quê? Contrário. Quando isso acontecer, quer dizer que está no meu vetor oposto. O menos quer dizer que ele só está o sentido oposto do original. E nem naquela questão que eu fiz aqui, ó. Aqui. Aqui eu fiz a soma vetorial, tipo aqui puxar para cá. E aqui puxar para cá. Você percebe o seguinte. Como esse lado puxa mais forte que esse, isso quer dizer que o bloco tende a se mover para a esquerda.
Mas só que a minha esquerda eu determinei que é negativo. Certo? Por que negativo? Porque ele está indo no sentido contrário que eu adotei. Lá. Agora a gente vai falar sobre... Me ajuda, Luísa. E a Laura. Temos esse aqui, ó. O vetor K. O vetor K é o quê? É o vetor múltiplo. Vou voltar. É um vetor múltiplo do meu vetor original. Certo? Esse N, ele pode pertencer ao quê? Qualquer número real. Ele pode ser inteiro. Ele pode ser fracionário. Ele pode ser positivo. Ele pode ser negativo. Certo? Por exemplo, eu tenho um vetor U de... Ele tá assim, ó. Ele tá duas... Vou botar isso aqui. Ele tá duas unidades para cima. O meu vetor A, certo? Se eu multiplicar ele por um N igual a menos 2, o que isso quer dizer? Vamos lá. Ó. Então, eu pego o seguinte, ó. Eu pego... Vou botar aqui. K igual N vezes A, certo? O meu N, menos 2. O meu A, 2. Menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Então, ó, o meu vetor U, ou meu vetor A não aponta duas unidades para cima, já o meu vetor K vai apontar o quê? 4 unidades para baixo. 4. Aqui é o meu vetor K. Dependendo do número aqui assim, aí vai depender do que? Da minha direção, do meu sentido e do tamanho do meu vetor, tá? Aqui nós temos o nosso vetor nulo. Vetor nulo, que é o quê? Ele é representado por um vetor zero. Isso aqui coincide com sua origem, extremidade. Por exemplo, eu vou fazer aqui uma soma vetorial, certo? Aqui eu tenho um vetor A, ó, 2 unidades para cima. Tem um vetor B, 2 unidades para lá. E o vetor C, 2 unidades para baixo. Quando eu faço a soma vetorial A mais B mais C menos B, aí vamos lá, ó. Aqui eu vou chamar, ó, esse aqui, ó, vou chamar de A, também aqui do lado A. Esse aqui eu vou chamar de B e eu vou chamar de C. Quando eu pego, ó, o A, vou pegar só aqui o A. Vou somar o A para cá. Depois eu pego o B, ao B. Vai ficar bem. C. Eu te faço. Pronto. Aqui eu vou botar o B, ó. Pronto. E. Aí eu pego o vetor C. Vai dar aqui. E eu pego o vetor menos B.
você note que o seguinte, o B ele aponta para direita. O menos B ele vai apontar para onde? Para a esquerda. Então, B. Quando eu faço a soma, eu faço a soma sempre da origem com a extremidade. Então, ele começou, fazer um ponto maior aqui, ó. Vem aqui e ele terminou bem aqui. Quando a origem e a extremidade se encontram, quer dizer que ele é o vetor nulo, tá? Agora a gente vai falar sobre a soma poligonal. Bota aqui. Que eu já apresentei ali para vocês. Soma poligonal. O que é a soma poligonal? Que a gente vai desenhar aqui vários vetores. Por exemplo, aqui eu tenho meu vetor A, aqui tem o meu vetor B, aqui tem o meu vetor C, aqui tem o meu vetor D, aqui tem o meu vetor E. Você tá meio inclinado, bora botar ele mais retinho. O que é a soma poligonal? Vou fazer o seguinte, eu vou somar os vetores A mais C mais D, por exemplo. Eu tento seguir a ordem, né? Que é o meu vetor A. Meu vetor A, ó, é esse aqui. Então ele não está inclinado para a direita. Então eu vou desenhar ele também inclinado para a direita. Pronto. Quem é o meu vetor B? O meu vetor B está horizontal para a direita. Então eu vou desenhar bem aqui assim. E quem é o meu vetor D? Ele está o quê? Ele está inclinado para baixo. Eu desenho ele aqui inclinado assim para baixo, ó. E quem é meu vetor resultante? O meu vetor resultante é de onde começa. Opa. É de onde começa até onde termina. Então, ó, eu vou fazer o vetor para cá. Pronto. Esse aqui é chamado meu vetor resultante. Tá? Tudo bem? E a Laura? Pronto. Então a gente vai fazer algumas questões de vetores. Tá aqui, ó. Marcos fica sem bateria e pede ajuda a Samuel. Eles decidem empurrar o veículo até um posto mais próximo, distante 500 metros. Cada um aplica uma força atrás do veículo para deslocá-lo, com uma força de 14 e outro 16, no mesmo sentido e direção. Qual é a intensidade da força? Ó, aqui vocês percebem o seguinte, ó. Aqui é o carro, certo? E o Marcos está empurrando nesse sentido. E o outro quem é? Samuel está empurrando também nesse sentido. Ó, se os dois estiver empurrando no mesmo sentido, ó, esse aqui está empurrando para a direita, esse aqui está empurrando para a direita, quer dizer que a gente vai somar as forças. Então, força resultante é igual a quê? Força de Marcos mais força de Samuel.
Então, força resultante é igual força de Marcos, 14. Força de Samuel, 16. Logo, a força resultante deu quanto? Deu 30 newtons. Certo? Hum. Heloísa e Laura, né? Certo, claro. Outra questão da prova de vocês foi essa aqui, ó. Bora pegar só um enunciado aqui, para deixar só um arquivo só. Então tá aqui, ó. No estudo do capítulo vetores, vimos que há grandezas escalares e vetoriais. Descreva abaixo o conceito de cada uma delas. Então vamos lá. A Laura vai falar sobre grandeza escalar e a Heloísa vai falar sobre grandeza vetorial. Vamos lá, Laura. Hum, que medida. Ótimo. Metro, quilômetro, quilograma, por exemplo, né? Litro, certo? E a Heloísa? Hum, é o quê? Módulo, sentido e direção, certo. Me dê os exemplos. Isso, 30. Assim, os exemplos que ele pediu aqui assim, quais são os exemplos de grandeza vetorial que você lembra? É, isso. Isso assim, assim, você lembra das definições de cada um, né? Eu falei o seguinte, olha, exemplo de grandeza vetorial é a nossa gravidade, certo? E o que mais? Você lembra? Velocidade também é um exemplo de grandeza vetorial. E mais um, só mais um. Começa com F. Isso. Muito bem, viu? Estão de parabéns, tá? Vamos lá, bora ver meio que assim outra. Pegar essa aqui. Próximo. Aqui tem 5, certo? Aqui é assim, ó. A primeira vai ser para Heloíse, depois para Laura. Heloíse, depois para Laura. Essa aqui para mim. Tá. Ele quer saber se nessa frase ou é grandeza vetorial ou é grandeza escalar, certo? Vamos lá.
Deslocamento de um avião foi de 100 quilômetros, direção norte do Brasil, Heloísa. É vetorial ou escalar? Vetorial. Ótimo, muito bem. Laura, resistência do ar a ser construída é de 120 metros. Ah, não, é área residencial. Tá lendo o quê, meu pai amado? Eu tava olhando, eu li resistência do ar mesmo. Eita, rapaz. Vamos lá, Laura. A área de uma residência a ser construída é 120 metros quadrados. É escalar ou vetorial? Mulher. Mulher. É vetorial ou escalar? Tem certeza? Tá certo, é escalar, viu? Vamos lá. Heloísa, uma caixa com massa de 10 kg. É escalar ou vetorial? Hum. Laura, a velocidade marca no velocímetro de um automóvel é de 80 km por hora. Escalar ou vetorial? Ó, ele, ele mencionou para onde o veículo vai? Não, né? Se ele não mencionou, quer dizer que é grandeza o quê? Escalar. Tome cuidado na hora dele falar velocidade. Se ele falou velocidade e não mencionou sentido, como isso aqui, ó, sentido ou direção, ó, certo? Não mencionou escalar. Agora você falou, o carro passou sentido norte-sul, indo para o sul, por exemplo, a 80 km por hora. Isso é grandeza escalar, viu? Agora isso aqui para mim. Um jogo de futebol tem tempo de 90 minutos. Eu tô falando que é escalar. Tá certo, Luiz? Tu acha? Hum... Tá certo. Lá, vou pegar aqui mais uma questão. Pronto, de vetorial nessa prova já foi. Bora pegar outra prova. Pronto. Aqui já é do Enemzinho, viu? Vamos lá. Ó. Um cabo puxa uma caixa com força de 30. Então, vou desenhar a caixa. Pronto. Tá. Ele falou que um cabo puxa uma caixa. Então, ó, esse aqui com 30 newton. Então, F1 igual a 30 newton. Sabe-se que, sabe-se que essa força tem mesma intensidade de direção com outra força exercida por um outro cabo na caixa com intensidade de 40 newton. Então, ele falou que tem mais uma força para cá, ó. Por que para cá? Porque ele falou o seguinte, ó. Mesmo sentido, mesma direção. E força F2 igual a 40 newton. Essa questão eu faço como, Laura? E essa minha força resultante vai ser o quê? Força F1 mais força F2. Vai somar 30, 40, que vai dar 70 newton. Ótimo. Bem, agora vamos para Heloísa, né, Heloísa?
Vamos lá. Eu vou até botar essa aqui. Vamos lá. Num corpo estão aplicadas duas forças. Então, ó, primeira coisa, eu vou desenhar o corpo. Eu vou desenhar bem aqui uma caixa. Com duas forças, 12 e 8. Mesma direção e mesmo sentido. Eu posso representar as duas forças para cá? Eu posso representar duas forças para cá? Eu posso representar duas as forças para cá? Não. Ótimo. Por quê? Porque tem que ser no mesmo sentido. Opa. E deve ser o quê? O mesmo sentido e mesma direção. Tá? Então eu vou representar duas forças para cá. Ó. Uma para cá e outra para cá. Essa aqui, a força 1 está sendo 12 newtons. E a outra força está sendo 8,0 newton. Como é que eu faço, Heloísa? E vai dar quanto valor? Força resultante é igual a força F1 mais força F2, 12 mais 8, que vai dar 20. Certo? Beleza. Não, eu não. Eu não li essa parte, viu? Mas como você mencionou, aí agora eu li. Ah. Tá certo. Aham. Vamos lá. Bora ver que outra. A questão 18 estava na prova anterior. Pronto, essa aqui é boa. Vamos lá, tá aqui, ó. Determina o módulo, certo? Do vetor resultante. Ótimo. Ao ser somado dois vetores com velocidades que estão na mesma direção, só que sentido opostos. Ótimo. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu tenho uma caixa aqui, ó. Certo? Ele falou que eu tenho dois vetores. Eu tenho. Ele falou que está na mesma direção, certo? Ou então, eu posso fazer como? Pera aí. Se ele está na mesma direção, ou ele está assim, ou ele está assim, ó. Certo? Tá bom? Vamos lá. Mas só que for o quê? Sentido oposto. Então, pode estar sentido norte-sul, sentido leste-oeste. Ou pode estar
norte para o sul, ou leste para o oeste. Fazendo de qualquer jeito, você vai ver que vai dar o mesmo valor, tá? Ele falou que aponta um para 25, o outro para 15. Então, ó, eu vou ter um vetor apontando para cá. Eu vou ter outro vetor apontando para cá. Esse aqui aponta 25. Esse aqui aponta 15. Como os dois vetores estão no sentido contrário, quer dizer que eu vou adotar esse lado aqui como positivo, esse lado aqui como negativo. Então, ó, força resultante é igual F1 mais F2. Aí fala, professor, mas ele é velocidade. Pô, vou apagar o F. Botar o V. V, V, V. Velocidade resultante é igual a velocidade 1, 25. Ó, lembra que o 15 está do lado do menos, né? Então, menos 15. Então, velocidade resultante é igual a 10 metros por segundo. Aí pergunta, professor, e se eu botasse aqui o 15? E se eu botasse aqui o 25? Você ia seguir, ó. Velocidade resultante é igual. Velocidade 1, 15. Velocidade 2, menos 25. Logo, isso aqui dá o quê? Menos 10. Se deu menos 10, quer dizer que o bloco está vindo mais para esquerda. É só isso, viu? Mas como ele quer saber o módulo, ele só quer saber o valor independente do sinal. Tá? Beleza? Ótimo. Bora ver outra questão aqui. As outras só falando sobre MDS, MDS, MDS. Pronto, eu acho que de vetor já tá bom já. Agora a gente vai... Aí tem alguma dúvida sobre o vetor ainda? Né? Tá bom. Então a gente vai falar sobre aceleração média, tá? Aceleração média. Eu vi que é o único ponto que ele vai cobrar na prova de vocês. Bora olhar aqui, ó. Aqui, ó. Movimento retilíneo uniformemente variado. Aceleração média, classificação do movimento. Certo? Lá. Primeiro a gente vai estudar a aceleração média. Depois a gente vê os outros pontos. A aceleração média é o seguinte. Você vai imaginar o seguinte. Que você está no carro do seu responsável, certo? Aqui parado em um sinal. Se você está parado, qual é a sua velocidade, Heloísa? 0, né? No sinal. E você percebe que quando o sinal abre, a sua mãe bota a primeira marcha e chinela lá para chegar lá no colégio rapidinho. Quando você... O que você percebe quando o carro está ganhando velocidade? Que seu corpo ele está o quê? Sendo jogado para trás, não é verdade?
toda vez que ela acelera o carro, você faz o quê? Você sente, faz assim, depois volta, aí ela acelera mais ainda e volta, aí vai indo. Então, toda vez que o carro dela acelera você, o seu corpo sente a aceleração, tá? Vai do zero a uma velocidade de, fora, velocidade de Teresina a 60 km por hora, certo? Então, saiu do zero a 60, houve uma aceleração. A aceleração, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Laura, assim, pelo conceito de aceleração positiva em um carro, o que você entende? Ah, toquei bem. Tá certo, então bora, vou perguntar sua palavra agora. Não é, Heloísa? Vamos lá. Assim, o que é aceleração? A aceleração pode ser tanto positivo quanto negativo, certo? Quando eu estou falando sobre velocidade e aceleração, quer dizer que quando a aceleração está positiva, quer dizer que eu estou ganhando velocidade, certo? Tipo, você está parada no sinal e vai até 60 km por hora. Então, você saiu do zero até o 60, quer dizer que você ganhou. Outra situação é o seguinte: que o responsável de você está no carro e ele percebe, ele está no carro com uma velocidade de 60 km por hora e isso, ele vai. Isso. E ele vai perdendo velocidade. Bota aqui, ele vai ficar com velocidade 0 km por hora. E você percebeu aqui que ele estava numa velocidade alta e foi perdendo velocidade. Isso quer dizer que a aceleração nesse carro está sendo negativa. Quando está sendo negativo, quer dizer que ele está perdendo velocidade. Certo? Ele. Lá. Então, para a gente calcular a aceleração, a gente tem dois jeitos de calcular, certo? A mais comum, a aceleração média é igual a variação da velocidade sobre variação do tempo, certo? Ou se você ali intimou, tá? Esses dois jeitos é o que vão cair na sua prova, viu? Tanto um como o outro vai resolver a sua solução na questão, tá? Tudo bem? Vamos lá. Vocês lembram o que significa esse triângulozinho do lado de uma letra? Isso, mas ele tem uma função. Variação, ótimo. Esse delta significa variação. E o que é variação? Não. Não lembro mais. Isso. Você falou o conceito na velocidade, certo? Quando estou falando sobre variação, quer dizer que sempre eu estou procurando o final menos o inicial. Quando eu pergunto para Laura, Laura, você tem quantos anos? 11. Certo. Como você fez esse cálculo, Laura? Então você
Ó, inicial foi o ano que você nasceu, não foi? Se é 11 é o quê? Não, 2013. E a gente tá em o quê? 2024. Então, ó, tá vendo, ó? Final, o ano que a gente tá, e o inicial, o ano que você nasceu. Certo? Beleza. E Heloísa também? Heloísa fez 11 anos também. Tá certo, vamos lá. Ele falou sobre movimento acelerado e movimento retrógrado. Não, retardado. Olha aqui, movimento acelerado, movimento retardado. No movimento acelerado, você vai imaginar o seguinte, certo? Eu vou imaginar duas situações. Primeira situação e segunda situação. O que é um movimento acelerado? Movimento acelerado, ó, quer dizer que minha velocidade e minha aceleração estão apontando para o mesmo sentido, certo? E na situação de baixo, eu tenho ela apontando para o outro lado. Aqui minha velocidade e aceleração. Vocês percebem que tanto na situação de cima quanto na situação de baixo, elas estão apontando para o mesmo sentido. Ou as duas apontam para a direita ou as duas apontam para a esquerda. Pode apontar para cima? Pode. Para baixo? Também pode. O mais importante é que os dois estejam no mesmo sentido, tá? Isso quer dizer que o móvel ele vai ganhar velocidade, tanto de um lado como do outro. Já no movimento retardado, vou desenhar aqui duas situações. No movimento retardado quer dizer que minha velocidade aponta para um lado, já a minha aceleração aponta para o outro. A minha aceleração aponta para esse lado, a minha velocidade aponta para cá. Movimento retardado. Aceleração e velocidade apontam para o sentido contrário. Tá bom? Alguma pergunta? Com certeza. Bora ver o que ele pede mais. Esquece. Aceleração média, classificação. Pronto. Só isso. Agora fazer questão. Bom? Pegar aqui a questão da prova aqui. Lá, ó. O estudo do movimento uniforme variado, nos proporciona com clareza a ideia de como podemos identificar várias situações do nosso cotidiano. Como fazer uma ultrapassagem, certo? Uma rodovia onde o veículo tende a acelerar para efetuar a manobra. Outra situação é obedecer o semáforo quando a luz indica vermelho. Diante disso, os conceitos de movimento variável. Qual a diferença do movimento acelerado para o movimento retardado? Lá. A Heloísa vai falar sobre o movimento acelerado.
E a Laura vai falar sobre o movimento retardado. Vamos lá, Heloísa. Hum. Hum. Isso, 0 a 60. Então você falou o seguinte. E no movimento acelerado quer dizer que o carro está ganhando velocidade, certo? E você falou que ele, um exemplo que você falou que ele está no está a zero e vai para 60 km por hora, né? Isso? Tem certeza? Não quer mudar a sua resposta? Por que você olhou pro lado? Hã? Ah, você está certo, mulher, viu? Tá bom? Vamos lá. E a Laura, quando ele fala assim, ele tá no movimento retardado. E isso tá certo. Então, o carro, o objeto, está perdendo velocidade. Então, ele está de 60 km por hora. Opa, 60 feio. Tá 60 km por hora. Ele vai até a zero, certo? Vamos lá. É só lembrar assim, ó. O que é acelerado? Você lembra da bolinha? Então, velocidade aponta para um lado, aceleração também. E movimento retardado, você lembra da bolinha, a velocidade para um lado e a aceleração do outro, certo? Lá, bora fazer essa questão aqui. Ó, assim, a dica que eu dou, que toda vez que você estiver fazendo uma questão de física que tenha número, você separa aqui o dado, ó. O dado. Por quê? A separação do dado, você vai ver onde coloca quem, tá? Então vamos lá. O móvel varia sua velocidade de 10 metros por segundo para 50 metros por segundo. Então, como aqui eu tenho duas velocidades, eu tenho minha velocidade de origem e tenho minha velocidade final. Certo? Então, ó, velocidade de origem 10 metros por segundo. Minha velocidade final é 50 metros por segundo. Em um intervalo de, em um pequeno intervalo de tempo. Então, aqui o tempo foi o quê? O tempo foi de 2 segundos. Qual a aceleração desse móvel? Então ele quer saber a aceleração desse móvel aqui, tá? Vamos lá. Pronto. Então aqui a gente pode fazer tanto, ó, por aceleração média é igual variação da velocidade sobre variação do tempo, ou por vir você ali, certo? Eu vou fazer dos dois jeitos para você ver que vai dar a mesma resposta. Vamos lá. Então, ó, aceleração média é igual variação da velocidade. Isso quer dizer o quê? Que é velocidade final menos velocidade de origem. Então vai ser o quê?
50 menos 10 dividido por variação do tempo. Como ele só mencionou 2 segundos, então só 2, certo? Aceleração média é igual 50 menos 10, 40 dividido por 2. Logo, a minha aceleração média é igual a quê? 20 metros por segundo. Eu não sei por que o seu professor cortou essa questão. Oi? Não, tem não. Ele botou uma. Oi? Não, você fez certo. Depois você olha essa prova, viu? Pode, vai lá. Enquanto ela pega, também vou beber uma água, viu? Bora fazer aqui uma pausa rapidinho. Será que a Luísa chegou? Chegou não. E a Laura tá aí? Também não. Vou botar aqui um aviso. Quando chegar, dá um oi. Chegou. Ai, mulher. Agora bora ver aqui. É uma de escrever. Que é do dia 6/6. Ah, sim. Eu vi onde você errou aqui. Errou o sinal. Mulher, rapaz. Uhum. E a Laura, tá aí a Laura? Aham, pronto, vamos lá. Aí vamos lá. Aqui é assim, ó. Agora a gente vai usar essa fórmula, ó. Ó, esse V sem nada aqui é o V final, viu? Ó, o V final, 50. O V origem, 10. Mais a aceleração que eu quero descobrir, vezes o tempo que é 2. Vamos lá. Então,
Quando não aparece sinal, aqui é positivo. Então tá mais 10. Vai para o outro lado, menos 10. Então fica o quê? 50 menos 10 é igual a aceleração vezes 2. 50 menos 10, 40. Igual a aceleração vezes 2. Como eu quero saber a aceleração, o 2 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então fica 40 dividido por 2, logo vai dar o quê? Opa, aqui é o quadrado. Aí, 20 metros por segundo ao quadrado. Aí deu a mesma resposta. Viu? Tanto você usar como uma como a outra, vai dar a mesma resposta, tá bom? Não vai de... Assim, eu acho melhor essa aqui, né? Mas tem gente que acha melhor essa, não tem nenhum problema não. Mas deu a mesma... O importante é acertar a questão, tá? Eita! Vamos lá. Tirou 10. Tá ótimo. Bora aqui fazer essa questão desafio. Oi? Ah, tá certo. Hum, tá certo. Vamos lá. Bora fazer isso aqui, ó. A questão desafio. Ó. Em um período de 20 segundos ele está relacionando a quem? O tempo. Ótimo, tá? Tempo é igual a segundo. A velocidade do carro aumenta de 0 metro por segundo para 40 metros por segundo. Então, o primeiro zero ali, a nossa velocidade de origem igual a 0 metro por segundo. E nossa velocidade final é 40 metros por segundo. Uma pista retilínea. Sabendo, sabendo que no Sistema Internacional de Unidades a velocidade é metro por segundo, qual é a sua aceleração? Então ele quer saber aqui a aceleração. Aí nós podemos fazer dos dois jeitos. Vamos lá. Esse primeiro jeito aqui vai ser o da Laura, que ela achou mais fácil, né, Laura? E esse segundo jeito aqui vai ser da Heloísa. Lá. Aí, Laura, você fala que eu escrevo, viu? Pode começar pelo seu? Vamos vamos lá. Vamos lá, Heloísa, aqui. Tá bom, vamos lá, Heloísa. Isso. Hum. Uhum. Isso. E agora? Então vai ficar assim, né? Ah. Uhum. Que fica como? Uhum. Isso. Muito bem, está de parabéns, viu? Nada. Agora a Laura agora.
bom, não se preocupe não, viu? É. Ó. Assim, ó. O que é variação da velocidade? Você lembra o que é variação? Quando fala assim, quando tem um triângulozinho, isso significa variação, que é o quê? É o final menos o inicial, certo? Vai lá. Hum. Uhum. Uhum. E depois disso? Isso, muito bem. Vamos lá. Então, assim, ó, a parte mais importante da questão é você separar o dado, certo? Se você separar o dado errado, você pode anotar ele na equação errada também, viu? Beleza? Vamos lá, bora fazer agora do Enemzinho. Ver aqui. Será se tem? Só tem mais reforça e vetor. Pois é, só tem só mais força e vetor. Eu vou procurar aqui uma na internet aqui. Oxe, por quê? Mas rapaz, você já tá entregando os pontos. Mas rapaz. Bora só carregar aqui. Esperar. E as aulas, Laura, você tá achando bom? Que bom. Tá demorando pra carregar. Procurar uma do livro de vocês aqui. Carrega ali da internet. Pra vetores, vetores.
Assim, tem um ponto que eu não falei para vocês, olha. É que você deve lembrar de fazer a transformação. Quilômetro por hora para metro por segundo. Sempre você vai fazer uma operação. Oi? Comer hambúrguer, me ensina aí essa aí, pra eu aprender também. Não mais, é mais. Não, vocês estão falando disso aqui, né? Comer hambúrguer, né? HM, DAMM, é? Não, mas só que eu quero fazer isso aqui. É, vamos lá. Então, quando vocês estão transformando velocidade de quilômetro por hora para metro por segundo, certo? Vocês devem lembrar o seguinte, ó. De quilômetro para metro, você observa o quê? Que quilômetro não é grande em relação a metro? Se é do grande, tá indo pro pequeno, você vai fazer uma operação de divisão, certo? Se do... Aqui vocês observam, né? De segundo para hora. Segundo em relação à hora é o quê? É tá indo do pequeno indo pro grande. Então você vai fazer o que? Uma multiplicação, tá? A gente só deve efetuar a conta, por exemplo, essas aqui, ó. Aqui o tempo em segundo, velocidade metro por segundo e velocidade metro por segundo. Se todas as unidades estiverem no mesmo na mesma unidade, então a gente pode fazer a efetuação. Mas se tiver uma com quilômetro, outro com segundo, então a gente vai ter que transformar, tá? E nem tem uma bem que assim, ó. Bora pegar essa questão aqui. Ó, tem essa aqui, ó. Pronto, ó. Qual a aceleração? Então ele quer saber a aceleração, certo? De um automóvel que parte do repouso. E parte do repouso, qual a velocidade de origem dele? Isso. Atinge 80 km por hora, então a velocidade final é 80 km por hora. No tempo de 10 segundos, então, ó, velocidade de origem, 0. Velocidade final, 80 km por hora. No tempo de 10 segundos. Aqui você percebe o seguinte. Ele deu uma velocidade em quilômetro por hora e o tempo em segundo. Eu não posso fazer essa conta direto. Eu tenho que transformar 80 quilômetros por hora para metro por segundo. Então, ó, toda vez que isso acontecer de 80 quilômetros por hora, eu vou para metro por segundo. Então, ó, eu percebo que estou saindo do grande, indo para um pequeno. Quando isso acontecer, eu tenho que fazer uma divisão. Então, vou dividir por 3,6.
Quando eu divido 80 por 3,6, eu vou achar aproximadamente 22 metros por segundo. Pronto. Essa velocidade que eu vou usar agora. Então, ó, fazer dos dois jeitos de novo. Aceleração média é igual variação da velocidade, variação do tempo. E aqui, ouvir você ali intimou. Vamos lá. Aceleração média, variação da velocidade. Final menos inicial, 22 menos 0. E variação do tempo, 10 segundos. Logo, a minha aceleração é o quê? 22 dividido para 10, logo vai ser o quê? 2,2 metros por segundo ao quadrado. Certo? Usando essa aqui, o V, 22 igual velocidade de origem 0, mais a aceleração que eu quero descobrir, o tempo que é 10. Logo ficou o quê? 22 igual aceleração vezes 10. 10 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então fica o quê? 22 dividido para 10. Logo fica o quê? 2,2 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Certo? Pronto. Então vamos lá. Bora fazer essa aqui. Essa aqui é interessante. Ó, ele fala que um carro de corrida acelerado e que sua velocidade em função do tempo é dada pela tabela abaixo. Ele quer saber, determine a aceleração do carro, certo? Vamos lá. Mas você sabe como é que faz essa questão? Não, Heloísa. Não, é o mesmo carro. É porque assim, ó, vamos lá. Pronto. Aqui eu vou chamar ó, de ponto 1, ponto 2, ponto 3. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. O carro passa no ponto 1 com uma velocidade de 20 e o tempo de 3. No ponto 2, o carro passa, esse mesmo carro passa com a velocidade de 30 e o tempo de 6. E no ponto 3, esse mesmo carro passa com uma velocidade 60 com tempo 9. Certo? Você percebe o quê? Que ele foi o quê? Ele foi, ó, do 20 para o 30, ele não ganhou velocidade? Então aqui minha aceleração é positiva. Do 30 por 60, ele não ganhou velocidade? Então isso quer dizer o quê? Que a minha aceleração também é positiva. Aí vamos lá. Como é que eu calculo a aceleração? Aceleração é o quê? Não é variação da velocidade sobre variação do tempo? Nesse caso, no ponto 1, a minha velocidade é quanto? Ó, no ponto 1, a minha velocidade é quanto?
Isso, 20 dividido por 3, que vai dar quanto? Vai dar quase 7, né? Opa, não é assim não, espera aí. Minha variação da velocidade, ou minha aceleração média é igual ao quê? Variação da velocidade dividido por variação do tempo, né? Então, eu vou relacionar esses dois aqui. Esse aqui é meu início, esse aqui é o meu fim. Vamos lá. Quem é minha variação da velocidade? É o 30 menos o 20. 30 menos o 20. Quem é minha variação do tempo? Não, quase. 6 menos 3. Pronto. Então, em cima eu tenho quanto? 30 menos 20 eu tenho 10, né? Embaixo, 3 menos 6 eu tenho quanto? 3. Então, a minha aceleração média vai ser aproximadamente 3,3 metros por segundo ao quadrado. Certo? E se você fizer aqui também, ó, é para dar o mesmo valor. Já nesse caso, o 2 vai ser o início e o 3 o fim. Então, ó. Variação da velocidade. Então vai ser o quê? 60 menos 30. Variação do tempo. 9 menos 6. Então, aqui em cima vai dar quanto? 60 menos 30 vai dar... vai dar 30. Embaixo vai dar 9 menos 3. Espera aí. 60 menos 9 menos 3 vai dar 3. Aqui a aceleração vai ser igual a quê? Vai ser igual a 10. Oxi. Hum. Espera aí, só deixa eu olhar bem que esse negócio também. 20 dividido para 3. 30 dividido para 3. 9 dividido para... Opa. Ali vai dar 5 para 9. É. Acho. Tem o valor dessa carro. Pronto. Vamos lá. Agora aqui apagar aqui as coisas. Pronto. Quando a gente está falando sobre aceleração média, o que me interessa são dois únicos pontos: o início e o fim. Nesse caso, como ele me apresentou 3 tabelas, então eu vou me orientar por essa tabela ser o início, por essa tabela ser o fim, certo? Então, a minha aceleração média é igual a quê? Variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Minha velocidade, 60 menos 20. E o meu tempo, 9. Tá aparecendo o A. 9 menos 3. 60 menos 20 vai dar 40. E 9 menos 3 vai dar 6. Logo,
40 dividido para 6, eu vou achar aproximadamente 6,7. Certo? Pronto, agora sim. Tá, tá, tá coerente. Tá bom? Vamos lá, fazer mais outra questão. Bora pegar uma do livro de vocês. Aqui, ó. Um rapaz dirige sua moto trafegando em linha reta com velocidade de 40, eu acho que é 40 metros por segundo, então. Velocidade de origem igual 40 metros por segundo. Aciona os freios em 5 segundos. Então, tempo igual 5 segundos. Calcule a aceleração adquirida na frenagem. Então, eu acho que aqui ele aciona os freios até parar, certo? E a velocidade final igual a zero, certo? Então, aqui você percebe o seguinte. Ele tinha um móvel, ele tinha uma velocidade de 40, certo? E foi freando até parar com velocidade igual a zero. Opa, velocidade de origem e velocidade final. Velocidade de origem 40. Quando ele tem um valor e vai perdendo velocidade, quer dizer que a minha aceleração ela é uma aceleração negativa, certo? Então vamos lá, ó. Então, aceleração média é igual a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Aceleração média. Velocidade, ó, é o que? É a velocidade final menos a inicial, certo? Dividido pelo tempo. Minha aceleração média, quem é a final? A final, ó, é zero. Menos a inicial, 40, dividido pelo tempo, 5. Então ficou o quê? Menos 40 dividido por 5. Logo, a aceleração o quê? Menos 8 metros por segundo ao quadrado. Ó, quando a aceleração dá negativa, quer dizer que ele está perdendo velocidade. Tá bom? Tudo bem, Laura? Vamos procurar mais outra questão aqui do livro de vocês. É a parte que só tem questão. Aqui. Será que vocês conseguem fazer isso aqui sozinho? Sofia e Laura. Heloísa. É. Oi? Não.
Isso. E o seu, Heloísa? Aham, então vamos lá, ó. Primeira coisa, você olha, ó. O carro parte do repouso. Se parte do repouso, quer dizer que a minha velocidade de origem é igual a zero. Então, eu vou separar aqui os dados, ó. Velocidade de origem é igual a zero. Movimento retilíneo. Acelera. Então, a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Calcule a sua velocidade. Ele quer saber a velocidade final desse carro após 3 segundos. Então, tempo igual a 3 segundos, certo? Vamos lá. Então, você pode fazer dos dois jeitos, né? Aceleração média é igual a variação da velocidade sobre variação do tempo. Também por vi você Alintimon. Vi você Alintimon. Partindo daqui. A minha aceleração. 2. Minha velocidade. Eu quero saber, certo? Então vou botar só V de velocidade. E o tempo, 3. 3 está dividindo, passo para o outro lado multiplicando. 2 vezes 3, eu vou achar 6 metros por segundo a minha velocidade. Desse outro lado, velocidade final, que eu quero saber, velocidade de origem 0, mais aceleração 2 vezes o tempo que é 3. Logo a minha velocidade igual a quê? 6 metros por segundo também. Certo? Bora pegar mais uma do livro. Página. Pronto, tento fazer essa aí primeiro sozinho, tá?
Terminou, Heloísa? E a Laura? Beleza, então vamos lá. Aqui, ó. Um carro está viajando em uma estrada retilínea com velocidade de 72 km por hora. Então, aqui eu vou determinar minha velocidade de origem. 72 km por hora. Vendo adiante um congestionamento, o motorista aplica os freios durante 2,5 segundos. Então, aqui o tempo igual 2,5 segundos. E reduz a velocidade para 54. Logo aqui, minha velocidade final igual 54 km por hora. Supondo que a aceleração foi constante, determine a aceleração. Pronto, vamos lá. Aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é o que, Heloísa? Foi transformar para metro, muito bem. Aqui eu tenho a velocidade 1 e a velocidade 2. A velocidade de origem transformada para metro ficou quanto? Responde certo e faz no caderno errado, é? Tá, e a Laura, como é que fez também? Ah, você fez igual ela também, foi? Ah, mas rapaz, como é que pode um negócio desse? Ah, assim, ó. Toda vez que ele está mencionando velocidade de quilômetro por hora e dá o tempo em segundo, você deve transformar as duas velocidades para metro por segundo. Beleza. Pronto. Eu vim. E a velocidade final. Ótimo. Beleza. Depois disso, ele quer saber a aceleração, né? Aí, de novo, você pode procurar dos dois jeitos, né? Aceleração média é igual variação da velocidade sobre variação do tempo. Aqui vai ser o como? Vai ser. Não, vai ser final menos inicial. 15 menos 20 dividido por 2,5. Então, aceleração média. 15 menos 20, Laura. Não. Isso. Negativo. Menos 5 dividido para 2,5. Quanto é menos 5 dividido para 2,5? Perguntando ou afirmando? Está certo, viu? Aceleração é igual a menos 2, tá? Por que menos, Heloísa? Não, olhando para a questão. Por que a aceleração do negativo? Isso, ele tava perdendo velocidade. Muito bem, tá?
Aí fazendo daquele outro jeito, né? E você ali em Timon. Tá? Velocidade de origem ou velocidade final 15 igual velocidade de origem 20. Eu vou botar aqui o menos porque aceleração. Opa, não vou botar o menos ainda não. Mas aceleração vezes o tempo que é 2,5. Aqui ele está positivo, vai para o outro lado negativo. Então fica como? 15 menos 20 igual a vezes 2,5. 15 menos 5, 15 menos 20 vai dar menos 5 igual a aceleração vezes 2,5. 2,5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Logo vai ser o que? Menos 5 dividido por 2,5 com a aceleração. Logo a minha aceleração vai ser menos 2 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Creio eu que a prova de recuperação de vocês vai ficar nesse mesmo estilo, viu? Vai ser bem facinha. Vai dar para tirar um outro 10, não é não, Heloísa, não é não, Laura? Aham, tá certo. É só parar aqui a gravação aqui. É caso vocês queiram assistir de novo a aula.